Olá, novamente, uma Páscoa muito feliz para vocês. Espero que o vosso fim de semana esteja a correr bem. O que é Páscoa? Vocês sabem o que é Páscoa? Será que estão a pensar, ok, a Páscoa é ovos da Páscoa, chocolates, folar? E sim, é isso tudo também. E é muito mais do que isso. Vocês sabem que o verdadeiro significado da Páscoa é uma história de amor. É uma história de amor incrível. E como todas as histórias de amor, há sempre coisas tristes e coisas felizes. Então eu vou-vos contar essa história de amor. Ok? Vou começar. Então foi assim. Deus tinha prometido ao seu povo que ia enviar o seu filho para salvar o mundo. E Deus já tinha prometido aos judeus, ao povo de Israel, que ia enviar alguém para os salvar. E já tinha salvo antes, mas agora vinha para todos. E então o povo judeu estava à espera de um rei. E pensavam que Jesus ia ser esse rei. E realmente Jesus é esse rei. Mas o povo de Israel não o aceitou dessa maneira. Mas depois eu conto-vos a história um bocadinho mais tarde. O que é que aconteceu? Jesus sabia que vinha à Terra para nos salvar. Ele vinha com um propósito. E aqui eu quero-vos fazer uma pergunta. O que é que vocês acham que é mais importante? Que é o Natal ou que é a Páscoa? Porquê? Vocês sabem o que é o Natal. O Natal foi quando Jesus veio realmente à Terra e nasceu cá. E nasceu como um bebé. E depois veio a Páscoa. E o que é que a Páscoa significa? Que ele morreu e ressuscitou. E agora eu quero que vocês pensem. Enquanto eu canto o resto da história, eu quero que vocês pensem. O que é que tem mais importância? O que é que tem mais valor? O que é que tem mais significado para todos nós? Será que é o Natal? Será que é a Páscoa? Depois no fim podemos ver essa resposta, ok? Então o que aconteceu? Jesus tinha uns amigos e os amigos chamavam-se discípulos, eram os discípulos de Jesus. E ele foi-lhes contar e disse: eu tenho um plano para vos salvar, para o vosso resgate. E contou-lhes tudo. Mas eles ficaram um bocadinho tristes porque isso ia envolver que Jesus tinha que morrer. E Jesus também andava assim tristezinho, mas tinha que ser. E então Jesus foi para um jardim e pôs-se a orar. E estava a orar quando um homem que se chama Judas, que Jesus pensava que era amigo dele, o traiu. E sabem o que é trair? É quando não é bom o suficiente para o seu amigo e vai contar histórias que não são verdades a outros. E Judas foi chamar o exército para vir a prender Jesus. Sabem porquê? Porque quando Jesus andava na terra, Jesus fez coisas muito boas. Jesus contou a toda a gente sobre o amor de Deus. Jesus curou pessoas. Jesus fez milagres. Jesus deu de comer a muita gente com coisas pequenas. E vocês sabem todas essas histórias na Bíblia. E por isso o povo judeu estava muito zangado, mas estava ainda mais zangado porque Jesus dizia que era o Filho de Deus. E o povo judeu não acreditava nisso, porque eles estavam à espera de um rei, não era de um homem que estava normal, que tinha vindo à terra como um bebê. Então eles não estavam a gostar nada de Jesus. E agora eles estavam mesmo à procura de uma oportunidade para poderem ir prender Jesus e matá-lo. E então eles usaram Judas. Então Judas traiu. Enquanto ele estava a orar nesse jardim, Judas veio com o exército. E os soldados começaram a prender Jesus. Mas Pedro, que era um amigo verdadeiro de Jesus, ficou tão zangado, pegou na espada dele e pumba, cortou-lhe a orelha. Mas Jesus, que não gosta que ninguém fique magoado e não queria ali aquilo a acontecer, curou o homem e a orelha tornou a ficar lá. Não é incrível? E mesmo assim, a tropa levou, o exército levou e Jesus foi preso. E quando Jesus foi preso, houve um julgamento e o povo começou a gritar que não queriam Jesus. Começaram a dizer, não, ele tem que ser preso. E não acreditaram nele, não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Porque eles estavam à espera de uma pessoa, eles estavam à espera de um rei, já com a coroa na cabeça, e aqui tinham Jesus, que era um homem normal, como um homem na terra. E então começaram todos a gritar. E então eles o que é que fizeram a Jesus? Chicotearam-no, bateram-lhe, insultaram, cuspiram nele e depois no fim fizeram com que ele carregasse a sua própria cruz.
E ele foi crucificado nessa cruz. E era uma sexta-feira à tarde. E nessa tarde, por volta das 3 da tarde, começou a ficar muito escuro. E sabem que os soldados à volta da cruz, que estavam a tomar conta da cruz para que Jesus não pudesse fugir, como se ele pudesse ter fugido, ele estava todo pregado àquela madeira, e estavam a insultá-lo na mesma, dizer, agora, diz lá agora que tu és o Filho de Deus realmente, conta lá, agora é que és, então salva-te. E Jesus até podia ter chamado os anjos todos e podia ter sido salvo, mas ele não quis isso, porque ele sabia que ele tinha que levar o castigo de todos nós. Porquê? Porque quando nós fazemos coisas que não são boas, quando nós não nos portamos bem, há um castigo, verdade? Quando vocês não se portam bem, o que é que os vossos pais fazem? Quando vocês não se portem bem na escola ou em qualquer lugar, há um castigo. Quando nós vamos a conduzir fora da velocidade de limite, somos castigados, temos que pagar multas. Toda a gente é castigada por coisas que não devem fazer. E então, quando nós pecamos contra a palavra de Deus, nós também precisamos de um castigo. E então Jesus veio para levar esse castigo por nós. E esse castigo era na cruz. Ele então, às 3 da tarde, disse ao Pai, Pai, entrega a minha vida nas tuas mãos. E morreu. E ficou na cruz até um pouco tempo mais tarde, onde vieram tirar o corpo dele e puseram-no num túmulo e puseram uma pedra muito grande em frente e 2 homens, 2 guardas a guardar. Mas mesmo assim, depois, no 3º dia, portanto, imaginem, nós passamos sexta, sábado e hoje é domingo. E foi no domingo que Jesus ressuscitou. Sabem o que é que quer dizer ressuscitou? Quer dizer que ele viveu novamente. A morte não o conquistou. Ele não estava mais morto. Ele estava agora vivo. Ele vive. Ele não está mais naquela cruz. Nós hoje temos um Deus que é realmente Rei. E aquela coroa de espinhos que eles puseram na cabeça de Jesus, agora ele tinha uma coroa verdadeira. Ele é o Filho de Deus. E hoje nós acreditamos. E vocês sabem que aqueles soldados no fim, quando viram tudo isto a acontecer, disseram, de certo, ele é o Filho de Deus. E ele diz que quando nós acreditamos mesmo que ele é Filho de Deus, que nós vivemos com ele e somos irmãos de Jesus e filhos de Deus. Portanto, nós vamos acreditar e acreditamos. E quando olhamos para a cruz, lembramos-nos da promessa dele, que nós somos filhos de Deus. Quando acreditamos que Jesus Cristo veio à Terra para nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. E agora, como estamos a falar de cruz, eu vou-vos contar uma história que eu acho que vocês vão gostar e podem contar aos vossos amigos. Então vamos fazer assim, quando quiserem contar aos vossos amigos esta história que eu vos contei agora, eu vou-vos contar de uma maneira muito rápida, que é engraçado e que vocês podem contar aos vossos amigos na escola, porque todos temos papéis, às vezes nem é preciso uma folha de papel assim, podem ir buscar qualquer coisa que encontrar, até um panfleto, uma folha que vocês encontrarem e podem contar logo a história aos vossos amigos. Então, vamos começar assim. Isto é a vida de Jesus, a vida dele, esta folha por acaso é branca, é pura, limpa, a vida de Jesus era pura, ele era sem pecado. E ele começou a caminhar pela terra e vamos dobrar esta folha de papel assim, ok? Estão a ver o que eu estou a fazer? Ok? Vamos dobrar assim. E ele começou a caminhar por todo o lado e a falar com pessoas, e a curar pessoas, e a contar a toda a gente que ele era o Filho de Deus e que ele estava a falar-lhes sobre o amor de Deus a toda a gente. E sabem o que é que ele fazia? Ele ia de casa em casa. Então viram o que eu fiz? Agora vamos dobrar assim novamente e vamos fazer uma casinha. Ok? Aqui temos a nossa casinha. Ok? E ele ia de casa em casa e falava às pessoas sobre Deus, sempre. E dentro das casas ele às vezes curava pessoas, ele passava tempo a ensinar, ele fez a ceia dentro de uma casa. Portanto, fazemos a nossa casinha para contar a história. Depois, o que é que aconteceu? Vamos dobrar a casa a meio novamente, assim. E aqui temos quase como uma seta. Ok,
Jesus fez era sempre apontar para cima, sempre apontar para o céu, sempre apontar para Deus, sempre apontar para o Pai dele, a contar-lhes a história do amor que o nosso Deus tem connosco. E vocês sabem, como eu vos contei há bocado, que o povo judeu não gostou, porque não acreditavam que ele era mesmo filho de Deus. E então, um dia foram o apanhar, quando ele estava a orar no jardim, e começaram a... Primeiro ele foi preso, e vamos rasgar. Foi preso. Depois começaram a insultá-lo e o povo começou a dizer: prendem-no, prendem-no, matam-no, nós não o queremos. E começaram a insultá-lo. Vamos rasgar novamente, a insultá-lo. Imaginem o que ele estava a sofrer. Depois começaram a chicoteá-lo e a pôr a coroa de espinhos. Imaginem que triste aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus, e a dizer: querias ser rei? Agora és rei, tens uma coroa de espinhos. Então continuaram a magoá-lo e a rasgá-lo e a chicotear. E vamos ver o que é que nós temos aqui no fim. Ele foi para a cruz, mas a cruz está vazia, porque o nosso Jesus está vivo, ele não está mais nesta cruz. Portanto, nós como cristãos, quando temos uma cruz à volta do pescoço, quando vimos uma cruz, lembramos-nos sempre na vitória, não na morte dele, porque a morte, se ele tivesse ficado morto na cruz, ele não tinha poder nenhum, ele era como todos os outros. E há bocado eu perguntei-vos: o que é que tem mais valor, o Natal ou a Páscoa? O Natal, sim, foi fantástico, foi quando Deus nasceu, foi quando Jesus nasceu. E Jesus nasceu assim como todos nós nascemos. Mas se Jesus tivesse só nascido e morrido e tivesse ficado morto, ele hoje não era filho de Deus, ele não tinha esse poder, mas ele ressuscitou e está vivo. Por isso ele é Deus. E agora uma coisa engraçada que vocês podem fazer com a cruz depois é, eu acredito que todos em casa têm um plástico assim, uma folha de plástico ou qualquer coisa assim em plástico que vocês possam fazer. Então o que é que eu fiz? Peguei numa assim, pus a minha cruz em cima assim e depois com uma caneta fiz só assim à volta para tirar o desenho da cruz. Depois fiz desenhos na cruz, ok? Pintei-a e ela fica um género de um vitral que vocês podem pendurar na janela, podem pendurar contra uma porta e fica aí o vosso artesanato para a Páscoa. Uma cruz toda enfeitada que tem um significado novo e que vocês podem contar aos vossos amigos. Portanto, se quiserem novamente, voltem a ver o vídeo e param e podem dobrar esta folha de papel e ver como é que se faz uma cruz e fazem a vossa cruz. Portanto, uma Páscoa maravilhosa para todos vós. Não comam muitos chocolates, está bem? Eu, por acaso, este ano não tenho assim muitos chocolates aqui em casa, mas tenho uma Páscoa muito abençoada. Agradeçam a Deus por aquilo que Ele fez e até breve. Continuo com muitas saudades vossas. Amo-vos muito.